Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Faça um excepcional dia! E aí, vencedores? Como é que vocês estão? Segundou! Mais uma grande segunda-feira. 2025 está acabando e o que é que você faz nesses praticamente últimos 15 dias? O que é que você faz, amigo? Tem tanta coisa que você pode fazer. Ah, Rafa, 15 dias é pouco. Não, não é, amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu tô comemorando 18 anos de casado com a minha esposa. Nesses 18 anos, nós vivemos muitas coisas boas e muitas outras de muito aprendizado, porque na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, nesses últimos 18 anos, nós temos tido muitas vitórias e muitos aprendizados. Fica essa grande chave, esse grande código para você. Ou você ganha ou você aprende. E esse final de semana, então, foi um final de semana super vitorioso para nós. Então, fica ligado nisso aí. Presta atenção nesse código, pega, anota esse drive, já curte, comenta, compartilha, pega essa live e manda para outras pessoas. Sabe por quê? Porque aqui tem códigos fantásticos que vão ajudar você no seu dia a dia. Então, hoje é o grande dia que você pode fazer algo para mudar a história da sua vida. Com pouco mais de um ano de casado, eu tive minha vida com a minha esposa destruída. E se a gente continua na mesma, eu não estava nem aqui, amigo. Muito provavelmente não estaria nem vivo. Digo para você, pelo que nós passamos. Mas uma coisa é certa, o grande detalhe da sua vida não é o que acontece com você, mas é o que você faz com isso que acontece. E a gente está aqui para compartilhar com você aquilo que a gente tem vivido, aprendido, experimentado, tem dado muito certo na nossa vida para que você também tenha uma vida cada vez mais excepcional, maravilhosa e que você possa estar transbordando isso no coração de outras pessoas também, tá certo? Então bora para o capítulo 4 de Efésios. Que temporada fantástica. Já pega aí, ó, e faz com que esse capítulo seja para você um grande marco na sua vida. Então olha só, tá escrito assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fois chamadas. Presta atenção. Paulo está rogando para que você viva da forma como que está previsto para você. Eu vou falar uma coisa para você. Nesses últimos anos, décadas até, muitas pessoas têm desaprendido a pensar. Muitas pessoas têm desaprendido a raciocinar. Muitas pessoas têm desaprendido a viver. Eu falo isso por mim mesmo. Teve um período de mais ou menos 15 anos da minha vida que eu fiquei ali, cara, sem perspectiva, sem expectativa, sem sonhos, sem visões, sem vislumbre, sem desejo, sem projeções, sem nada, vivendo a vida de qualquer jeito, igual aquela música que tem que diz assim: deixa a vida me levar. Você está entendendo? Isso é muito perigoso, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Então, se eu fosse você, anotava isso. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E não pode, amigo, ser assim. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco, você tem que ter um desejo. E Paulo está dizendo aqui, olha, rogo para que você viva isso intensamente. Caramba, isso é muito forte. 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando aqui, amigo, não é para tu dizer assim, eu aguento aquela pessoa porque tem que ser, né, irmão? Não, não é isso, amigo. Isso aqui é de dar suporte, ajudar, contribuir para que os resultados aconteçam. Você entende isso? Isso aqui é muito forte, amigo. Faz isso na tua família, na tua casa. Vocês vivendo em unidade de propósito e trabalhando uns pelos outros para que vocês tenham resultados cada vez maiores.
Essa semana agora a gente estava comentando, minha esposa e eu, junto com as nossas filhas, o quanto que foi suave algumas missões que nós tivemos que fazer na nossa casa, em que eu, minha esposa e nossas duas filhas contribuíram. O quanto que foi rápido, o quanto que foi leve, o quanto que foi suave, todos fazendo juntos aquilo que a gente precisava fazer para deixar a casa pronta, por exemplo, para o culto da sexta-feira. Foi muito rápido, foi muito tranquilo. E durante o culto, enquanto uma fazia as filmagens, fotos, a outra contribuía, trazendo alguma coisa, levando algo, pegando uma informação, sabe? A minha esposa cantando, eu direcionando o culto e fazendo acontecer, e todos juntos fazendo acontecer. Foi muito, muito, muito excepcional, maravilhoso mesmo. Então, esse suporte é uns para com os outros. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe como é que a gente resume isso aqui? Unidade. Já não são dois, já não são três, mas um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso aqui é muito profundo. Muito profundo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Rafa, eu não estou entendendo isso aqui, amigo. Aquele que veio do céu também desceu ao inferno. Putz, é isso que quer dizer, de uma forma simples, de uma forma direta. Isso aqui é pesado, muito pesado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Não sei se você sabe, mas tem 3 céus. E esse nosso é o primeiro. Rafa. O segundo, a Via Láctea. O terceiro, o trono de Deus. Pesado, pesadíssimo, amigo. Sim, pesadíssimo mesmo. 11, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que significa essas duas coisas aqui? Uma significa o quê? Que profetas, pastores, evangelistas e tudo mais são características de atitudes, características das pessoas. Um exemplo, o cuidado que a pessoa tem para com os outros, uma característica de um pastor. Rafa, e a pessoa pode ter mais características dos outros? Sim. Tem pessoas que têm utilizado as características como títulos. Como assim, Rafa? Não estou entendendo nada. Tem gente que tem pego cargos e tem colocado isso como hierarquia. Você entende? Como hierarquia. A pessoa que é pastora não pode pegar
uma vassoura para varrer, porque ela é pastor, é função de diácono, é função do auxiliar, é função disso e daquilo, e colocam essas nomenclaturas como títulos e hierarquia de crescimento ou decrescimento. E eu vou falar uma coisa para você, isso é muito triste, é muito delicado, mas infelizmente tem acontecido muito nos últimos anos, nas últimas décadas e mais forte ainda nos últimos anos. Enquanto que isso daqui, amigo, nada mais é que características. Características. Rafa, e você é o quê? Você pode me chamar de irmão mais velho. Eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento. Só isso, amigo. Nada mais do que isso. Não precisa, até mesmo porque isso daqui são características, não são títulos, não são hierarquias, para que de repente a pessoa diga assim, não, aquele lá é um apóstolo. O que significa apóstolo? Enviado. Você entende? Aí a pessoa pega um nome desse e coloca como um título gigantesco, porque ele era um apóstolo. Ele é um apóstolo. Não, amigo. Significa enviado. Você entende isso agora? E muitas pessoas estão se agarrando a títulos como se aquilo fosse tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas com títulos que não conseguem exercer aquela característica. Pesado. Segundou, né, Rafa? Pois é. Mas é isso. E eu vou falar uma coisa para você. Pega essas características e traz ela para dentro de você, de amor, de cuidado, de zelo, de suporte, disso e daquilo outro, e procura melhorar você cada vez mais para você e para sua família, como sendo aquela pessoa que zela, que cuida, que leva a palavra, que ora, que faz acontecer na sua casa. Meu coração está explodindo aqui, amigo. Estou acelerado com isso porque eu vou falar para você. Isso daqui é muito, muito, muito gigantesco. Tem muitas famílias, muitas igrejas, muitas pessoas se quebrando nisso aqui. Porque estão buscando título a todo custo. Títulos e mais títulos. Líder de célula. Que isso, amigo? Não consegue liderar nem a própria vida. Eita, vamos adiante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que significa isso, Rafa? Significa que você tem um modelo. Jesus Cristo. Significa que você tem um exemplo, Jesus Cristo. Significa que você tem alguém para modelar, Jesus Cristo. Aí o que acontece com isso então, Rafa? O que acontece é que você tem alguém que você pode dizer, não, eu quero ser igual a esse aí. Esse é Jesus Cristo. Mas Rafa, eu não consigo assimilar, então, amigo, faz o que eu estou te falando, que eu colo com ele, eu procuro aprender com ele. Você está entendendo? E o que eu tenho aprendido com ele, eu estou te ensinando aqui. Eu até que poderia dizer de graça, mas não é de graça, porque você está aqui às 4h59 da manhã, tirando do seu tempo, do seu sono, você está investindo. E eu estou aqui como um garçom servindo você. Por isso que eu falo para você, chama mais um, para a caminhada não ficar tão pesada, reparte aí com alguém. Já tem gente aqui com a gente às 4h59 da manhã, convida outras pessoas para estar junto aqui, todo dia às 4h59 da manhã. Rafa, mas dia de sábado e domingo, pô, dá uma olhada aí no vídeo de ontem, dá uma olhada na live de ontem, dá uma olhada na live de antes de ontem, dá uma olhada na live de domingo, de sábado, de sexta-feira, a gente está aqui, amigo. Não sei se vocês vão estar, mas eu estou aqui para servir vocês. Sabe por quê?
um dia alguém esteve também disposto, mesmo quando eu não queria. E sexta-feira eu tive o privilégio de novo de agradecer essa pessoa, que é o Luiz Fábio, que foi na minha casa várias vezes, quando no momento que eu mais precisava e as pessoas viraram as costas, ele foi a pessoa que foi lá comigo, com a minha família, e trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de saúde, uma palavra de vigor. É isso, amigo. E teve alguém mais que cuidou da gente no primeiro momento, depois que a gente tomou a nossa decisão de caminhar com Cristo, que foi a irmã Edilena, uma pessoa fantástica, nos ensinou muitas coisas, cuidou da gente em muitos momentos, e até hoje nós seguimos em amizade com essas pessoas tremendas. É a unidade do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso não tem nada a ver com placa denominacional, placa de igreja A, B ou C, não. Um frequenta uma igreja, outro frequenta outra, e outro, e assim vai. Mas o que importa é que todos entendam que fazem parte de um só corpo, de uma só fé, de um só batismo, de um só Deus, que é em todos, por todos e é no todo. (14) Para que não mais sejamos como meninos, olha isso aqui, pesado, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, alguém ensina qualquer coisa e a pessoa vai e acredita e faz como a pessoa está dizendo. O que mais tem acontecido é que pessoas que têm segurado o microfone, a pessoa segue cegamente. Não para olhar o que está escrito aqui. Não para refletir. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eles estão para procurar aqueles que não conhecem. E se você não conhecer, você vai junto. Então procura saber o que está escrito. Procura entender. Você pega ali mais uma meia hora, dá uma lida de novo nesse capítulo depois. Marca aquilo que mais faz sentido para você. De quem todo o corpo, 16, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, é para crescimento, amigo. É para crescimento. 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que ter uma mente renovada. E quando você tem uma mente renovada, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, você vive isso todos os dias. Cara, que isso? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, a pessoa está procurando fazer o errado. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, os desejos do engano. A pessoa se corrompe pelos desejos que tem dentro dela.
Você entende? A pessoa quer tanto alguma coisa e fica cega e começa a fazer um monte de besteirada porque ela tá ali. Poxa vida. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando eu aprendi isso aqui a primeira vez, eu disse, é? Então, a partir de hoje, eu não minto mais. E tem anos que eu tomei essa decisão, pelo menos uns 14 anos aí, no mínimo, hora 14, se eu tenho 18 com a Vanessa, pelo menos uns 16 anos, que foi muito no começo da caminhada. Quando eu li isso aqui a primeira vez, minha mente explodiu. Simples. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, e irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a decisão é sua, amigo, de não mentir e de não dar oportunidade para o diabo. Lascou-se? Pois é. Para de dizer que Deus está no controle de tudo, tome você conta da sua vida. Escreve assim no comentário, vá cuidar da sua vida. Assuma o compromisso e a responsabilidade sobre a sua vida e dizer, caramba, errei. Como eu disse lá atrás, a partir de hoje eu não minto mais. Mentia, meu amigo, com muita facilidade. Mentia em coisas grandes, coisas pequenas. Não, uma mentirinha, meias verdades. Não é bem assim. Certamente morrereis. Não vai morrer não. Pode comer do fruto aí. A estratégia é a mesma, amigo. Para. Não dês lugar ao diabo. A decisão é sua de segurar o seu emocional quando você quer se aborrecer, se irar com alguém mesmo, valendo. A decisão é sua de segurar o emocional. Treino emocional, amigo. Vou falar uma coisa para você. Já treinei muitas pessoas no emocional. Já mentorei muitas pessoas. Se você quer ser mentorado por mim, manda um oi lá no direct que a gente conversa a respeito. E eu vou falar uma coisa para você. Pessoas que não têm um emocional treinado, pessoas que não têm uma mentalidade treinada, renovada, meu irmão, se quebram e se destroem. Infelizmente. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, mãos significa produtividade. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, Paulo, ele mostra isso daqui de uma forma muito clara. Ele faz as viagens missionárias dele todas custeando ele mesmo. Por quê? Porque Paulo era construtor de tenda, e não sei se você sabe, mas era algo muito top na época, que dava um capital muito bom. E ele mesmo bancava as missões dele. Você entende? Como é que você vai ajudar o outro se você não se ajuda? Olha para a poupança, olha para a conta, olha para algum investimento. Cadê? Não tem. De que forma tá, meu amigo? Como é que você vai conseguir ajudar os outros se você não consegue se ajudar e usufruir você dos desejos do seu coração? Como é que você faz? Caramba! Mas Rafa, eu não consigo. Pois é, porque não tem mindset instalado, não tem mentalidade de produtividade, de riqueza, e riqueza não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mindset. Caramba! Não tem como acudir o necessitado. Por quê? Porque não tem como. Não consegue nem se acudir. Então tem que mudar o mindset, tem que mudar. Porque se você não mudar, pode botar 50 mil na sua mão hoje que estoura tudinho.
Por quê? Por causa da mentalidade medíocre que foi instalada na nossa mente lá atrás. Eu digo porque eu era assim também. Isso é pesado, amigo. Pesado, pesado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra ruim, uma palavra pesada, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Quantas vezes você fala coisas que se arrepende? Quantas vezes você fala coisas que tem que se arrepender mesmo depois? Sai da sua boca somente coisas que vão realmente edificar a outra? Coisas boas, palavras, como diz lá em Provérbios, que uma palavra boa é saúde para os ossos. Saúde, amigo. Aí você não vai entender que no mundo metafísico, a palavra, que é a menor partícula de energia, ela em si, ela gera vida, ela gera ânimo, ela gera saúde. Por favor, aprenda a falar coisas boas. Segura a tua boca. Se você quiser falar algo realmente que seja ruim, segura, sai de perto para não falar. Quantas vezes foi necessário isso comigo, com a minha esposa lá atrás? Quantas vezes? Mas como é bom quando você começa a mudar isso, quando você começa a transformar, quando você começa a ter uma palavra diferente que sai da sua boca, palavras que edificam. Oh, amigo, como é bom falar isso, como é bom ouvir isso dentro da sua casa, dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa, dentro do seu emprego, dentro da universidade, dentro da escola, dentro de onde você estiver. Como é bom. Conforme que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cara, o perdão é sobrenatural. Não é desse plano natural. Não é. É coisa de Deus. E se você entende a respeito disso, recebe isso no seu coração, transmita isso para as pessoas. Pesado. Pesadíssimo. Vamos fazer o nosso boot? Ah, tá dando 30 minutos, ok, já passamos 10 minutos, que é isso? Vamos fazer nosso boot. Respira fundo aí, se coloca na posição de poder, fecha os olhos, estufa o peito, queixo levemente levantado. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa palavra excepcional. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas e a Tua compaixão que não tem fim. Obrigado pela chuva de prata derramada hoje sobre as nossas vidas, por esses ensinamentos. Como é bom ter esses drives instalados na nossa mente. Uma mente renovada em Ti vive coisas tremendas e maravilhosas todos os dias. E eu quero que você se veja vivendo o novo e sentindo essa alegria jorrando e explodindo de dentro de você. E você transmitindo isso, transbordando no coração de outras pessoas isso. Como isso é tremendo. Como isso é tremendo. Como isso é tremendo. Gera uma riqueza absurda para você. Como isso é tremendo. Como isso é tremendo. Fala assim, hoje é o meu dia. Hoje eu vou fazer um dia excepcional.
É hoje que eu vou fazer acontecer. Dá um sorriso bem bonito e diga: já é, já é, já é. Parabéns para você que está aqui, conectado com a gente. Traz outra pessoa amanhã para estar ao vivo aqui com a gente às 4h59. Parabéns para você que está aqui e manda essa live para outras pessoas, tá certo? Amanhã a gente vai estar aqui de novo, já partindo para o fim desse livro, meu irmão, que é Tiro, Porrada e Bomba. Um livro, uma carta fantástica aqui que faz a diferença na vida das pessoas, tá certo? Um grande abraço para você, a gente se vê aqui amanhã. Ei, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.